Bom dia, pessoal! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos fazer a atividade 1, que é o processo eleitoral. O que é preciso saber, conhecer e me informar? Então, nós estamos vivendo esse período eleitoral este ano, né? E você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. E por que é importante para você que está no quarto ano aprender? Para você também entender todo esse processo, né? Quando você lê as reportagens, quando você vê na TV, quando lê nos jornais, para você entender o que está acontecendo de uma forma mais ampla, né? Então vamos lá? Trilha de conhecimentos. O que é um processo democrático? Conversar sobre o processo eleitoral no nosso país inclui entender o que é democracia, pois dessa maneira entenderemos o regime político pelo qual ele está organizado. Quando a escola organiza assembleias com os estudantes, grêmios e conselho de escola, por exemplo, ela está se pautando no regime político democrático para a tomada de decisões. Vamos ler o trecho abaixo, retirado do material Democracia na Escola, Educação em Direitos Humanos, para ampliarmos o que podemos entender sobre democracia. As regras do convívio podem ser estabelecidas por meio de contratos ou podem ser impostas. Podem simplesmente estar inscritas numa placa, ser tacitamente consensuais ou o resultado de um processo coletivo e decisório transparente. Para organizar a escola de modo democrático, a participação coletiva na elaboração dessas regras é essencial e, portanto, demanda da criação de processos de discussão e decisão abertos a todos os participantes da comunidade escolar. Com isso, atende-se à necessidade de as regras sociais serem legitimadas para que sejam seguidas, pois, da mesma forma que os educadores, o regimento precisa ser respeitado por todos os integrantes da comunidade escolar. Então, vamos lá. Vamos praticar? Após o texto introdutório, converse com as pessoas que moram aí com você e anote abaixo o que vocês entendem por democracia. Então, você vai conversar aí com as pessoas que convivem com você para elas falarem um pouquinho, né, do que elas entendem de democracia. Desta maneira, a palavra democracia corresponde ao significado força ao povo ou poder ao povo. Se buscarmos a compreensão de seu significado no dicionário, encontraremos as seguintes correspondências. 1. Governo em que o poder é exercido pelo povo. 2. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos a partir de eleições populares. O Brasil é uma democracia. 3. Regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular. 4. Regime em que não existem desigualdades ou privilégios de classe. A democracia, em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente. Nação ou país cujos preceitos se baseiam no sistema democrático, né? Então, essas informações, elas foram retiradas do www.dicio.com.br democracia. A palavra democracia tem origem no grego. Se dividirmos a palavra, entenderemos seu significado. Demos, povo. Kratia, força, poder. Democracia pressupõe a participação das pessoas na tomada de decisão. Dessa maneira, podemos entender que alguns procedimentos são democráticos quando há o envolvimento das pessoas nas tomadas de decisões. Podemos entender como processos ou espaços democráticos aqueles que podemos opinar, sugerir ou até mesmo tomar decisões a partir das ideias de cada um no local discutido. Pensando nos conceitos apresentados, reflita sobre seus significados e registre abaixo como se dá a democracia nos ambientes abaixo. B. Na sua escola, você percebe processos democráticos? Se sim, explique como. Tente se lembrar
se há grêmio, como que é a sua participação nele ou se as decisões da sala de aula são tomadas no coletivo, por exemplo. C. Agora vamos refletir sobre processos democráticos fora do ambiente escolar. Converse com seus familiares e registre abaixo em quais situações da sociedade vivenciamos processos democráticos. Quando falamos do processo democrático em situações eleitorais, estamos iniciando a conversa sobre eleições de cargos competentes aos poderes públicos, federais, referente ao país, estaduais, referente ao estado, e municipais, referentes ao município. É um processo democrático porque as pessoas colocam suas opiniões, escolhas, por meio do voto nas urnas, e dessa maneira escolhem seus representantes no governo. Qual a origem do processo das eleições no Brasil? Você sabe? E quais são as pessoas que podem votar? Para responder essa e mais outras curiosidades, vamos ler o texto abaixo, retirada do Manual das Eleições. Fique à vontade para grifar partes que acham importante ou ressaltar no texto algum termo que precisa pesquisar para entender melhor. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a origem das eleições? As eleições se originaram na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., quando os cidadãos se reuniam em uma praça para decidir vários assuntos públicos em um encontro chamado Assembleia. Quando alguém discordava de alguma decisão, a divergência era resolvida pelo voto direto de cada um dos presentes. Eram considerados cidadãos gregos os proprietários de terras e praticamente apenas eles podiam votar. Comerciantes, artesãos, mulheres, estrangeiros e escravos ficavam fora, né? E aqui a palavra cidadãos está escrito aqui do ladinho. Vamos ler? Cidadãos no Brasil e no mundo têm direitos e deveres na sociedade em que vivem. O cumprimento e respeito a esses direitos e deveres é a prática da cidadania e permite a boa convivência em grupo, né? E agora, diferente dessas informações que fazem parte da história, como são as eleições hoje? Atualmente, no Brasil e na maioria dos países democráticos, o voto é um direito de grande parte da população. Assim, seria impossível reunir todos os eleitores em uma praça e ouvir as justificativas para cada um dos votos. No lugar de usar o voto direto, hoje escolheremos representantes que tomam decisões por nós. É a democracia indireta ou representativa. Apenas alguns países, como Suíça, Itália, Canadá, mantêm uma democracia semidireta, que reúne os dois tipos de sistema, direto e representativo. Agora que você já sabe um pouco sobre a história do processo eleitoral no Brasil, vamos entender como funciona dentro do município, do município que você mora, da cidade em que você mora. As eleições municipais no Brasil acontecem a cada 4 anos nos municípios do país. Os eleitores escolhem seus candidatos ou candidatas e no dia das eleições votam neles. Antes do dia das eleições, é divulgado publicamente em jornais, revistas, televisão e rádio as propostas de cada candidato que pretende entrar para trabalhar na Câmara Municipal. Cada eleitor ou eleitora votará nos seguintes representantes do município: prefeito e vereador. O prefeito compõe o poder executivo, ou seja, ele é responsável por aprovar as leis e executá-las. Cabe ao prefeito administrar os serviços públicos da área da cultura, do lazer, do esporte, da saúde, da educação, do transporte e da segurança. Ele pode ainda apresentar projetos à Câmara Municipal quando achar necessário. Os vereadores compõem o poder legislativo, a Câmara Municipal, ou seja, elaboram as leis do município. É dele o dever de conhecer as necessidades dos municípios e propor leis que apresentam soluções aos problemas ou efetivem mudanças para o município.
Você lembra de já ter assistido a alguma campanha política municipal? Nela, os candidatos falam seus projetos para a cidade, melhorias e mudanças. Que tal organizar uma candidatura? Pense o cargo que gostaria de se candidatar nas eleições municipais, prefeito ou vereador. Coloque uma foto sua ou faça um desenho que te represente. Pense em propostas que você gostaria de fazer à população paulistana, explicando por que deveriam votar em você. E assim vai terminando a nossa aula, com você aprendendo um pouquinho mais sobre política e democracia, né? Sobre as eleições e também se tornando um candidato aí, imaginando como você seria um candidato ou uma candidata se fosse eleito. Eu espero que vocês, as crianças sempre são as melhores, né? Na questão de respeito, na questão de criatividade. Então, use a sua criatividade aí, né? Para você colocar a sua proposta, fazer o desenho, como você ficaria como candidato a prefeito ou vereador e quais seriam as suas propostas, né? É muito legal a gente colocar em prática, através dos desenhos, o que é real, né? Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula. Beijo!